Olá, pessoal. Esse tutorial é para a gente falar agora sobre a ectoderme e a sua função no tegumento, na sustentação do corpo, né? E, logicamente, né, que isso vai também influenciar ali nos processos de locomoção, na melhoria, na eficiência da locomoção, né? Então, quando a gente fala de ectoderme, né, a gente está vindo, né, de dentro para fora, nosso último tecido embriológico, ele é muito importante porque ele vai dá origem para o epitélio, para os seus anexos e também para o sistema nervoso, né? Então ele tem uma função muito importante no balpleno do animal e como esse animal vai interagir com esse ambiente, né? Então ele vai ser responsável pela sustentação, proteção, sensibilidade e locomoção, né? Lembrando, então, na nossa escala evolutiva, porífera e quinidária eram sésseis, né? E eles tinham células flageladas, né? Então, como esses animais não se locomoviam, as células flageladas ela tem um papel muito importante para a geração de corrente de água que vai levar as partículas até esses animais que vão ser filtradores. No caso dos quinidários, eles são carnívoros, mas esses flagelos também servem para fazer esse papel de uma cavidade gastrovascular, né, que vai servir tanto para a digestão como também para a circulação, né. Na evolução, né, então esses porífera, placozoa e quinidária são os únicos que têm as suas células flageladas. Todos os outros animais possuem células ciliadas, né, né, a gente viu ali, estudando os protozoários, que não há uma diferença na origem dessas células, elas são as mesmas. A diferença ela está na função, né? Enquanto o flagelo ele é pouco e muito, né, por célula, os cílios são muitos, o flagelo são poucos e longos, os cílios eles são muitos e curtos, né? E isso traz uma eficiência muito maior na locomoção. E animais que são maiores, pluricelulares, tendo as suas células flageladas, ciliadas, esses cílios eles vão se movimentar, tendo um grande muco para poder deslizar, ele vai permitir essa locomoção por deslizamento, quando os animais não têm um outro esqueleto que promova essa locomoção, como por exemplo nos platiomintes, né? Então, elas surgem ali nos animais, principalmente nos animais muito pequenos ou nos acelomados como os platiomintes, ela tem um contexto muito importante. Na sequência, a gente já tem o surgimento do pseudoceloma, que funciona como esqueleto hidrostático, né? Então, a locomoção ela se torna mais aprimorada. Porém, os animais passam a ter um problema, que esse líquido interno dentro do corpo, esse líquido está em movimento. E conforme esse líquido se movimenta, ele precisa de algo para dar uma sustentação para que esse líquido não rompa, né, a epiderme do animal e o animal tenha aneurismas, né? Então, para poder conter melhor esse líquido, ele vai ter uma musculatura ao redor, ele vai ter também a cutícula. Então, a cutícula que vem do ectoderma, ela vai ser como um anexo a essa epiderme, ela vai ser uma camada de células mortas, porém elásticas, que vão ficar ao redor do corpo desse animal, dando sustentação. Todo animal que tem cutícula vai ter uma limitação de crescimento, porque ele vai crescer num determinado ponto, essa cutícula já não serve e ela vai ter que ser trocada. Mas na frente, na evolução, essa cutícula ela vai ser impregnada ou de carbonato de cálcio ou de quitina e ela vai dar origem ao exoesqueleto dos artrópodes, que também tem uma importância muito grande na locomoção, né? Então, a cutícula complexa já surge ali nos nematóides, nos nemátodas, e se transforma, então, no exoesqueleto lá na frente nos artrópodes, né? Então, esses tegumentos e derivados, eles vão ser um sistema de órgãos, né, que vai ser extremamente variado. Como ele vai ser a conexão do indivíduo com o seu ambiente, ele tem uma importância adaptativa muito importante. Então, ele vai proteger o próprio corpo, ele vai permitir uma camuflagem, ele vai permitir a locomoção, né, através de escamas, através de garras, e ele vai também ter uma função importante na intermediação desse equilíbrio hídrico, né, uma vez que é através dessa epiderme que ele vai perder água ou vai economizar essa perda de água, né, e essas glândulas também vão ter essas funções e também utilizadas para locomoção, para comunicação, tá?
Então, a gente tem aqui estruturas específicas, né, de cada tecido. Em alguns momentos, elas vão se fusionar e a gente vai ter algumas estruturas que vão ser formadas pelo conjunto desses tecidos, né? Então, por exemplo, alguns ossos, eles vão ser uma mistura de epiderme, mais membrana basal, mais mesoderme, né? E a gente tem aqui, por exemplo, as escamas de peixes ou os próprios dentes, né? Então, é uma estrutura que tem uma função que é formada por mais de um tecido, né? Por exemplo, a pena de uma ave, ela vai ser formada por escamas córneas, né? Os pelos, né? As escamas córneas, as penas e os pelos, também vai trazer uma junção desses tecidos, né? Então, isso é importante a gente ressaltar aqui. Dentro dos invertebrados, não tem como a gente não falar no exoesqueleto, que foi um fator muito importante para a evolução dos artrópodes, né? Então, ele é o esqueleto externo, essa cutícula ela vai sofrer, então, uma grande deposição desses elementos, que vai permitir uma proteção para esse animal muito grande, mas principalmente ela vai ter um papel importantíssimo na locomoção, né? Então, ela acaba não precisando, esses animais têm uma redução do celoma, obviamente, porque o esqueleto hidrostático já não precisa, ele tem esse esqueleto externo, que é uma estrutura rígida contra a qual os músculos podem atuar. Os órgãos podem se aperfeiçoar mais, porque agora não tem aquele espaço que era preenchido por líquido, mas esse esqueleto duro vai ser uma verdadeira trave mestra onde os músculos vão se inserir, né? Com músculos com inserções mais refinadas, eles vão ter movimentos mais refinados, mais rápidos, vão conseguir fugir mais rapidamente dos ambientes hostis, vão conseguir manipular melhor os alimentos, vão conseguir utilizar a movimentação do corpo para comunicação. Então, não há dúvida nenhuma, né, que esse exoesqueleto aprimorou muito o dia a dia da vida dos invertebrados, né? E serve para proteção, obviamente, né? Então, proteção contra predadores, proteção contra entrada de bactérias, animais que vivem na área de arrebentação de ondas, né? Como os siris, com os caranguejos, proteção contra a perda de água, proteção contra a temperatura, né? Não há dúvida aqui. A gente já viu também que toda novidade, quando ela é fixada pela evolução, é porque ela trouxe muitas vantagens, mas mesmo mais vantagens do que problemas, né? Mas mesmo aquelas que trouxeram muitas vantagens trazem junto com elas problemas que os bichos não tinham e que devem ser superados para que ela seja fixada. Isso é muito importante. Então, a gente tem, primeiro problema, a restrição de crescimento, lógico, né? Então, de tempos em tempos, ele vai ter que fazer a troca desse exoesqueleto, que se chama equidise, né? Ele é uma estrutura rígida, né? Então o corpo dele já não tem o movimento peristáltico como de uma minhoca, então ele vai precisar criar articulações. A trópoda significa pés articulados, mas na verdade é o corpo inteiro, né, que se articula para ele poder ter essa mobilidade, né? Essa perda de flexibilidade e a perda dos cílios, né, por conta do exoesqueleto, também se fez necessário o surgimento dos apêndices, né? Então, não são pernas, mandíbulas, antenas, né? São apêndices que vão auxiliar nessa locomoção. A rigidez do corpo também já não dá para usar mais o próprio movimento do corpo para circular o sangue. Agora ele precisa de um coração forte, um coração muscular que bombeia esse sangue para o corpo. Essa rigidez, né, essa camada grande de exoesqueleto também impossibilita com que eles façam as trocas gasosas pela epiderme, né? Então eles vão ter que ter estruturas especiais, sejam brânquias nos aquáticos ou traqueias e pulmão foliáceo nos terrestres. Eles perdem uma sensibilidade, né? Então eles vão precisar ter cerdas, pelos, que vêm lá da epiderme, que atravessam esse exoesqueleto e que servem como uma forma deles se conectarem com o ambiente, né? E essa cavidade interna do celoma, né? Toda vez que o celoma ele é reduzido, essa cavidade ele chama-se hemocele e o sangue chama-se hemolinfo, sistema circulatório aberto, tá? Então, olhando aqui nessa imagem, a gente vê como que é. Então, o exoesqueleto ele não é retinho, não é uma capa reta, né? Ele tem entradinhas para dentro do corpo que se chama as apódemas, que é onde
onde os músculos eles vão se inserir, né? Então, a parede do corpo ela é uma cutícula complexa, ela vai ser secretada pela epiderme, então a epiderme está secretando essa cutícula e ela vai trazer inserido quitina mais proteína. Nos terrestres, elas são ditas esclerotizadas e nos aquáticos, né, nos marinhos principalmente, como tem bastante carbonato de cálcio, ela é mineralizada e isso dá uma rigidez maior para ela, né, esse carbonato de cálcio, né? Nos que são terrestres, que têm o problema da evaporação da água, da perda da água, eles conseguem colocar ainda uma camada por cima, tipo uma camada parecida com óleo, que é chamado de cera epicuticular. Essa cera ela tem um ponto de fusão, por isso que animais que são adaptados a ambientes mais amenos, se a gente colocar numa temperatura muito alta, essa cera ela derrete e ele acaba perdendo água e acaba morrendo, né? Então, nessa imagem, vocês veem ali em verde, bem ali embaixo, a gente tem a epiderme, a gente tem aqui algumas células aqui glandulares, sensoriais que atravessam, e aqui dá para ver bem que esse exoesqueleto ele é formado de duas camadas, uma endocutícula, que não calcifica, ela é mais flexível, e uma exocutícula, que sim, aí é mais endurecida, né? Aqui a gente vê melhor aqui nessa imagem. A gente chama então de equidise e o processo chama-se equidise e o exoesqueleto que é trocado chama-se exúvia, né? Então a gente tem etapas para qual ocorre esse processo e as mudanças, né, as equidises, elas marcam etapas da vida desses bichos, que são chamados de instares. Eles crescem só até quando eles ficam adultos, então só os jovens crescem. A partir do momento, isso na maioria das espécies, a partir do momento em que o adulto atinge a maturidade, ele não mais faz não tem mais necessidade de fazer essa equidise. Nesse momento, né, entre os instares, ele vai ter uma fase chamada de pré-muda. Nessa pré-muda, ele vai parar de se alimentar, ele vai se esconder, ele vai ficar mais quietinho, ele vai entrar no momento em que essa parte mais flexível, a endocutícula, ela é digerida, e nesse momento, e se tiver carbonato de cálcio também, como nos marinhos, ele é digerido, e nesse momento, se tiver alguma parte do corpo que foi perdida, ele consegue regenerar, porque ela cresce mais rápido. O processo de equidise em si é o momento em que ele se solta da cutícula antiga, ele tira de uma vez como se fosse uma roupa, lembrando que a parte anterior do tubo digestivo e a parte final do tubo digestivo, ela também é de ectoderma, então ela também tem que sair junto, e o pós-muda, né, o pós-equidise, em que ele vai demorar alguns dias ainda até ele retomar aquele endurecimento. Então, nesse momento de pré-muda, de muda e de pós-muda imediata, todas aquelas vantagens que o exoesqueleto trouxe para ele não tem à disposição. Então, ele vai ficar vulnerável à predação, a choques, à perda de temperatura, ele não vai conseguir se alimentar ainda, né? Ele não tem como, ele não tem uma locomoção eficiente, né? Então, é o momento de muitas perdas, né, na vida dos invertebrados, né? Mas que eles vão resolver se escondendo, né? Se tornando escondido. Aqui a gente tem uma imagem dessas etapas numa barata, né? Então, na pré-muda, geralmente eles ficam bem escuros e logo que eles terminam, aí que diz, eles ficam claríssimos, né? Bem maior e eles vão endurecendo aos poucos, né? Aqui é um exemplo de uma aranha marrom. No momento de pré-muda, ela se fixa, né? Ela gruda no substrato, ela fica bem mais escura, né? No momento de equidise, o coração dela bate muito forte, acelera muito, para poder justamente dar um impulso e ela sair de dentro dessa equidise. Então, ela se joga para trás, para ela aproveitar a força da gravidade. Vejam como ela é bem mais clarinha, né? Então, ela vai se jogando para trás e ela vai saindo. Conforme ela vai saindo, aqui é uma tampa de uma caneta Bic, né? Para vocês terem noção de tamanho, né? Ela sai bem mais molinha, bem mais flexível, né? Ó, ela é bem molinha, bem cinza, bem clara e ela é bem maior, né, que a anterior. Nos peixes, eles têm estruturas moles, mas eles têm muitas glândulas, né? E os tecidos duros são as escamas, que vão trazer esse papel ali do tegumento. Os anfíbios possuem uma epiderme mais delgada, né? Que também vai ter que ter uma ajuda ali para poder controlar a dissecação, que eles são muito dependentes do ambiente úmido, né? E eles vão ter
diferentes tipos de glândulas, né? 2 tipos de glândulas que vão favorecer ali essa quantidade de muco muito grande, porque eles usam a respiração cutânea. Os répteis também, eles vão usar a queratina para formar as escamas ali dele, né? Que vai tornar a pele dele impermeável, já que ele é o primeiro grupo de vertebrados aqui que tem esse sucesso na ocupação do ambiente terrestre, né? Que são essas escamas córneas, né? Que no caso da tartaruga, por exemplo, pode formar os escudos. Nas aves, elas vão ter as penas, né? Então a pena ela também vem de uma origem de uma escama, né? E ela vai, né, ter a associação dos vários tecidos, como a gente já viu. E essas escamas elas vão ter diferentes tamanhos e funções no corpo do animal também, tá? O bico também ele traz uma estrutura de formado por queratina, né? E os esporões, né? As unhas, as garras, que também vão ter essas funções importantes para eles aqui. Então, as penas vieram de escamas epidérmicas, né? E elas criaram, então, essas estruturas, né? Com esse eixo e os raques, as bárbulas, né? Que vão dando essa estrutura, né? Da pena. As retrizes são as penas de contornos, que são mais firmes, né? E ela tem as peninhas dentro, que são as pluminhas, ou a filopluma, né? Que já vai ter uma função mais de isolamento térmico. Nos mamíferos, a pele é relativamente espessa, né? A gente vai ter o couro em alguns grupos bem fortes, né? E a gente vai ter uma adaptação dessa epiderme para a endotermia, né? Assim como a ave, isso é muito importante, né? Então, os pelos, eles vão ser formados também junto, né? Ali, os pelos, mais as glândulas, mais as células sensoriais, né? E os pelos, eles vão ser mais escassos onde esse contato físico ele for mais importante, né? Tem o extrato córneo, então vai ser a formação dos chifres, das córneas, né? A origem do pelo também provavelmente vem da escama dos répteis, né? E ele também tem uma estrutura, né? Então, um pelo típico ele tem uma raiz, né? Que se fixa na epiderme, né? Vai ter o folículo piloso, de onde esse pelo vai crescer uma vez que quando ele cai, né? E a queratina ela vai ser um análogo à quitina dos insetos, tá? Tem diferentes tipos de pelo, tem o pelo de cobertura, né? E tem alguns em que eles se transformam até espinho, como no caso do porco-espinho. Então, garras, chifres, cascos, cornos, todos são anexos desse tegumento que vai ser utilizado daí para proteção, para defesa ou, né, para comunicação, tá? Então, isso